você no Lopes, o que é que basicamente você, acompanhando José Mourinho, a carreira, toda a trajetória, as suas conquistas, seus fracassos e tal, baseado na entrevista que ele deu, aquilo que você justamente já sabe do José Mourinho, o que é que você espera? O que é que você acha que se encaixa esse perfil? Ou o que é que você acha que de repente Benfica precisava que ele pode vir acrescentar? Assim, o que é que você pode nos dizer aqui, cara? Sabe que, é que Bom, eu joguei logo pra você, né, cara? bom, com certeza não era das minhas preferências, mas como benfiquista, nós temos que apoiar o nosso novo técnico. Eu torço muito para que ele me queime a língua, muito, muito mesmo. E eu, não é, tenha que depois, se tiver a oportunidade, pedir desculpas, mas pela entrevista e pelo que eu vi dos treinos, não é? No frame dos treinos, e pelo que eu vi hoje, não é? A sua vibração, não é? A garra que ele aparentou demonstrar ali à beira do relvado, amoleceu meu coração. Isso aqui, o que ele fez, faz me lembrar em 2004, quando o Porto tinha Deco e Alenichev. Além de Alenichev chefe, é um ele entrava meia para substituir. Ele entrava para que joga. substituir Deco. Não. E quando ele não entrava, quando ele jogava de início junto com o Deco, ele jogava na linha, ele jogava na direita, como Aham. extremo. Então, o Sudakov fez basicamente o papel que o Alenichev fazia no Porto quando ele jogava do início junto com o Deco. Hora viva, pessoal, hora viva, turma da SLB. Cá estamos nós. Hoje, em 3 integrantes, né? Seria bom que tivesse aqui mais pessoas para nós avaliarmos justamente o novo técnico, o Special One. Special one. Para você ver O como é que o Mou, homem, o homem cria tanta comoção que vem jornalista de tudo quanto é lugar para ver um simples jogo de Benfica. Contra Simples um. jogo que eu digo, rapaz. Isso não é um jogo de tanta relevância para Pois mundo é. fora, né? Não é um clássico, Não um é um clássico nem clássico, nada nenhum e derby, vem nenhum ali derby, a né? mídia toda para. Vem É, de mídia da Itália, de Inglaterra, enfim. Mas vamos enfim, ver daqui a pessoal. 2 semanas, né? Ah, pois é. daqui 2 Mas é semanas. isso, pessoal. Mais um vídeo Duas. para nós falarmos justamente do jogo do Benfica, mas em especial a estreia do José Mourinho, o novo técnico do Benfica, que foi apresentado há 2 dias. Ele assinou o contrato na quinta. Na verdade, falou-se muito Isso. dele, Ele, na ele verdade, foi na apresentar, quarta, foi que foi pós a isso, saída do Bruno Lage. na terça e então ele assinou na quinta, foi apresentado na quinta. Exatamente. Exatamente. Assim, nós não trouxemos nenhum vídeo para falar da saída do Bruno Lage, porque boa parte daquilo que nós pensamos já foram ditos em vários vídeos que nós já trouxemos para o canal. E acredito também que a galera também. É mudança, não queremos mais ver o que ficou para trás. Temos que ver coisas novas. É, Mesmo entre nós aqui, nós já falamos várias vezes sobre. Quem seria o técnico. Na verdade, a gente sempre dava algumas sugestões de técnicos ideais Ideal. para o nosso Benfica. Falava-se algumas vezes também em Mourinho, né, tendo em conta que, devido às circunstâncias, né, mesmo até já houve até a altura quando chamou-se Laje, já se falava em Mourinho porque ele tava sem tava sem emprego, né? Tava livre no mercado, ia até Estado da Luz ver alguns jogos
E eu lembro até num comentário que ele fez, ele disse, pá, ele parou de ir para o estádio, principalmente o Estádio da Luz, porque o Estádio da Luz até algumas vezes, eu acredito também quem é Alvalade. Mas como tinha aquela questão sempre de pressão em cima dos técnicos, acho que na altura Exato. era Roger Schmidt, Depois depois então, o Laje, é depois o isso, ele Lage. continuou isso. Então todas as vezes que o Mourinho aparecia, era sempre holofotes e. É. Não, sempre Ah, sempre apontado tinha. como o sucessor. Pois é. Pois é um tanto de coisas que nós temos para abordar. Nada assim tão estendido, né? Também para não deixar este vídeo muito longo. Mas antes de mais, como sempre, né? Pedir ao pessoal para não se esquecer de subscrever o canal. Ajudar aí a fazer o canal crescer. Aquela Também queremos força, exatamente. aquela moral sempre. E agradecer àqueles também que estão aqui, Sim, que sempre nos acompanham não, e isso deixam nós vídeo. somos muito E muitos gratos. fazem comentários, né, que nós respondemos. Então, Exatamente, queremos muito exatamente. agradecer a todos eles. Somos E gratos a por galera que isso. chegou nova também, né? Tem uma galera aqui que A galera que acabou chega de, nova, vê os vídeos, se Exato. de esquece de adicionar, subscrever, de dar agregar aquele. ao time aí. Espero que continuem partilhando, não é? Tem um dos nossos seguidores alguns, né? Que dizem que partilham com os outros benfiquistas. Isso é Isso é bom. gratificante para nós, que significa que estamos a fazer algo relevante e o feedback tem sido bastante interessante. Exatamente, exatamente. Mas é isso, pessoal. Sem mais demoras. E só apenas uma observaçãozinha, pessoal. Eu espero que este vídeo não tenha alguma interferência de um som assim de fundo, porque aqui do lado tá rolando um espetáculo, uma coisa assim, de um encontro de alguns motoqueiros e tal. Então tá banda aí e tal, fazendo barulho a madrugada dentro. Bem, eu espero ter isolado bem o ambiente aqui para não interferir na nossa gravação. Mas pessoal, sem mais demoras, Aí, ó, depois bora lá, do, bora lá. depois do vídeo você pode descer, né? É? Depois do Não, vou vídeo não, você cara, pode eu não descer. tô muito. Poxa, descer sem poder tomar um álcool, sabe, um negocinho lá embaixo, não dá. Eu tô com a garganta ruim, cara, então descer mesmo só Que por pena. descer não fica legal não. Mas eu sei como é que é, já fui lá quer dizer, já fui lá em outras ocasiões e é legal, é um ambiente até legal. E meio de, digamos assim, um espaço assim meio de mata, sabe? Tem ali um Tá espaço certo. assim meio natural, de natureza e tal, que o pessoal acampa, enfim. Mas aí, vamos ao Benfica, vamos falar do nosso Benfica, que é o que a galera espera. E com certeza vocês também estão cheios de coisa aí para falar. Vocês querem abordar Exato. já o jogo, né, pessoal? O jogo de hoje, AVS, Sim? Benfica 3, AVS 0. Bem, eu não vou dar a palavra a vocês já não. Eu vou começar eu mesmo fazendo análise aqui. Tá Análise do certo? jogo, depois eu passo a bola para vocês. Bora. É, Cara, assim, eu sei que a expectativa era grande. Epá, convenhamos, por mais que saibamos que não houve muito tempo para o novo técnico, que é o José Mourinho, preparar esse jogo. Mas é um técnico novo, é a pessoa que é, tem o peso que tem. Vamos depois comentar sobre a questão também de quem era ou não a favor do novo técnico e tal. Esses assuntos Sim. vamos poder abordar ao longo, mas para já falando de jogo. Então havia toda essa expectativa, né? Eu particularmente eu esperava um time um pouco mais centrado, um pouco mais Motivado. confiante. Eu não sei se a palavra correta é motivação, porque se formos analisar, por exemplo, foi o último jogo, né, que nós perdemos. Sim, contra o Exatamente. Se formos Carvalho. analisar o último jogo que nós perdemos 3-2, eu não vou dizer que os jogadores não estavam motivados. Foi mais a questão digamos, aquela onda de intranquilidade que o estádio também ajudou a proporcionar. Porque o time entrou bem. Entrou Sim, sim, pressionando, sim. os jogadores mesmo Verdade. atacando a bola e tal. Entendeu? Por isso que até fizemos 2-0, entendeu?
Então, Ao primeiro erro, né, nós já houve assobios, né, e exatamente, aí exatamente. deixou o time mais intranquilo. Eu tava mesmo, digamos, muito, digamos, muito na expectativa para ver como é que seria justamente a postura do time diante de uma cara nova, né? Diante de um novo técnico, como é que seria o comportamento. Porque, assim, taticamente, eu não. E não era desses. Não, também, assim, é algo que não tinha como esperar grandes mudanças. Eu não vou entrar no, Não, no, no mérito. nem havia necessidade de fazer mudanças, não tinha. Exatamente. Eu não vou nem entrar no mérito de colocar dedinho depois. Melhor não. É melhor não. Lá ele. Ah, Mas enfim, eu confesso mesmo que tipo. E outra coisa, cá entre nós, nós, diante da qualidade dos jogadores do Benfica, a única coisa mesmo que fazia falta neste time era justamente cabeça centrada, jogadores tranquilos, entendeu? Porque é aquilo, às vezes a gente, como geral, sem que avaliar a estratégia tática de cada treinador, coisa e tal, tendo em conta que ele ia chegar, ia tentar montar o time baseado no que o time via fazendo antes, se não fosse superado esse pequeno não, esse detalhe que é crucial pelo que o time, que foi responsável pelo que o time via demonstrando até agora, íamos ver mais do mesmo. Se não fosse, digamos pois assim, é, ultrapassado essa falta de confiança, íamos estar perante de mais do mesmo. E foi exatamente o que aconteceu o primeiro tempo todo. É o exatamente. Otamendi errando passes, aqueles passes que ele faz na profundidade para os alas, por exemplo. Tudo bem que hoje jogamos praticamente sem ala, os jogadores estavam ali, nem dos 12 é ala, É, sendo que basicamente era uma estratégia, claro, 4-4-2, mas é muitas vezes quando você monta um 4-4-2, na qual você tem dois pontas de lança, no Benfica que nós estamos acostumados, os são dois da dois ponta são, extremos. são dois extremos E- exatamente. Mas eu entendo também de uma certa forma, tendo ali uma boa combinação, o cara que faz um falso ala, entre aspas, o objetivo dele é sempre vir caindo por dentro e em algumas situações ir trocando de posição com o outro que está do outro lado. Entendeu? Isso também para confundir um pouquinho também. E ainda mais quando você joga contra um time de um cacife menor, um time de um calibre menor, a tendência muitas vezes é você ter um bloco muito recuado, entendeu? É um time muito fechado na parte defensiva. Então você tem que meio que chacoalhar, digamos, a defesa, atrair, claro, ir atraindo os jogadores para o teu campo e de repente fazer aquela troca ali, mais você, mais o lateral que desce em profundidade, para você tá indo, para você ir criando espaço. Mas tudo isso que eu tô falando são coisas que primeiro tempo não funcionavam, entendeu? Era passes errados, eram jogadores tipo assim, em algumas situações não arriscavam um lance em profundidade, partir para cima era uma coisa que tipo você via que um ou outro jogador é que talvez tentava alguma coisa diferente, mas no geral às vezes parecia que a bola estava queimando o pé dos jogadores. E isso tudo que eu estou descrevendo é algo que nós vimos no primeiro tempo e vimos jogos anteriores que o Benfica simplesmente não jogou nada, entendeu? E é aquilo. Aí vem a questão de tipo, digamos, a identidade do Mourinho. Como eu disse, eu não vou falar questão de dedo. Porque quando a gente volta para o segundo tempo, a meu ver, não sei o que é que vocês viram, mas o time mudou completamente de postura. Sendo que, vamos discutir também sobre a questão do penalti. Mas, antes mesmo do Benfica justamente fazer o 2-0 que deu mais tranquilidade, o time já veio basicamente para o segundo tempo muito mais tranquilo, Sim, bem muito melhor. mais calmo. Jogando mesmo assim, dinâmica do jogo, jogadores voltando, trocando ali de posições, essas coisas todas, com muito mais tranquilidade. E aí vem aquela questão que eu digo.
Eu fico me perguntando como é que dentro de uma estrutura, por exemplo, que você tem ali técnicos, você tem ali alguns profissionais, algumas outras coisas e tal, não é possível, quer dizer, não se consegue passar essa, digamos, essa Tranquilidade. tranquilidade para o jogador, não consegue blindar os jogadores das coisas externas. Quando eu falo coisas externas, até mesmo questões também da postura dos adeptos. Por mais que você saiba que os adeptos estão meio apreensivos com os jogadores, cabe aos profissionais, que justamente é o trabalho deles, fazer com que os jogadores, tipo assim, sintam tranquilo para poder virar a chave, poder superar aquilo. Sim, Tá entendendo? exatamente. Por isso, às vezes, por isso que eu digo que às vezes a direção do Benfica parece um conjunto de pessoas amadoras, né, dirigindo um time desse tamanho. Pois é, cara. Porque às vezes observamos certas coisas que é inaceitável, né? É Então, incompreensível como acontece da forma como acontece. pois é. Então, tipo assim, pra quem viu o jogo, parece que foi um Benfica primeiro tempo e segundo tempo parece que, tipo assim, tiraram todo jogador e colocaram outros jogadores novos com as mesmas características. Pois, Entendeu? Porque aí não foi nem aquela questão digamos, sei lá, de oba-oba, raça. Não, postura mesmo no campo mudou. Os jogadores pareciam que estavam sim, mais leves. posicionamento, a tranquilidade Os jogadores estavam muito mais leves. com bola, principalmente, né? Exatamente. Olha, o gol, por exemplo, que o Ivanovic faz é um gol de um jogador que está tranquilo. No Entendeu? primeiro tempo ia falhar. No primeiro tempo você quer fazer gol de qualquer jeito. Você viu aquela bola que ele isolou, que ele Sim, aquele chutou. momento, né? Tá entendendo? Então, assim, isso eu falei mais pela questão da postura dos jogadores em campo, mas entrando um pouquinho só rápido, antes de passar a palavra para vocês, no que diz respeito à tática que Mourinho usou, é. Epá, literalmente dá a sensação que jogadores principais que nós temos, dos jogadores principais que nós temos, do 11 principal, nós não temos ala. Eu acho que nós não temos. Quer dizer, acho não, nós não temos ala. E aí que entra a situação que eu acho que vai ser, digamos, entre aspas, uma reformulação no time, porque esse time vai ter que aprender a jogar sem o ala. Sem os extremos, sim. Sim, Luque Bacchi é o único que hoje oferece uma mais garantia como ala. E de Aquele ala certo, e de certo dentre os que temos, ou das opções que temos, acredito que é o que vai ter mais, caso voltar a jogar aquele futebol que ele apresentou no Sevilha, é o escolhido, né? Dentro E das aí, e aí, opções. e aí vem uma questão que eu vou colocar a vocês antes de passar a palavra, que é o seguinte. Voltar no Luque Bacchio, no caso, né? Voltar no Luque Bacchio. Com essa estratégia que o Mourinho implementou, digamos, hoje, para que ele pudesse ter no campo o Rosner, ter o Enzo, o Richard Rios e ter o Sudakov. Sudakov. Sairia um jogador para entrar justamente o Luque Bacchio, não é? Seria um jogador. Sim. Ele ia optar por tirar um meia, ia optar por tirar um Acho que ponta ele de lança. tiraria um ponta de lança. Acho que Eu acho que faz mais é sentido. mais óbvio ele tirar um ponta de lança e usar, não é, o O Sudakov Sudakov no meio. Sim, no mas, ponta Ou o de lança. Sudakov e o mas Osnes assim, no meio. sim, mas aí é outra questão. Isso estamos a analisar, por exemplo, um Benfica estruturado para pegar justamente as equipas mais difíceis, os jogos mais difíceis. Esse aqui é o 11 principal para os jogos cruciais, digamos assim. Porque Uhum. geralmente quando são jogos mais simples, eu não estou entrando em mérito de taças e tal. Estou falando mesmo de jogos contra os times pequenos de Portugal. Que nós até já Sim. cogitamos justamente a possibilidade, que é o que eles hoje, de você ter Pavlidis e Ivanovic ao mesmo tempo jogando. Imaginemos que fosse mesmo, fosse tão ave da vida, você tendo já o Luque Bacchio disponível. Vale mais a pena você manter dois pontas de lança e de repente tirar o Husner para colocar o Luque Bacchio, deixar o Husner no banco, ou tirar o Enzo
No meio de campo, Enzo, no caso seria Enzo, não, Enzo é o 6, né? No caso seria Uhum. ser o Richard Rios ou coisa, mas Richard Rios acho que dificilmente ele vai tirar. Acho que ele não tiraria. Porque, Bem, eu acho que, bem, ele poderia sim, tipo, vou colocar mesmo o Washington no banco. Também acho que está precisando de um pouco de descanso, porque ele está com tá mesmo em baixo rendimento. É fácil observar que ele está em baixo rendimento. porque E jogar com, Joia, porque é compreensível quando você tem justamente um jogo contra esses times pequenos, você optar ali por dois pontas de lança, você tem um pouco mais de profundidade, né, cara? Principalmente contra sim, esses sim, times que gostam de fechar, você tem uhum, mais poder, digamos assim, de fogo dentro da área, por exemplo. Mas aí você exato. vai que abrir mão justamente de um jogador. Mas não dá para jogar todos, né? Eu sei que não Todos não dá para podem jogar todo. jogar e temos também Analisando ter aqui aqui, juntamente sim. com vocês Uhum. o que nós conhecemos de Mourinho, entendeu? E temos que ter justamente alguns jogadores no banco que também deem garantias quando a gente estiver precisando, né? Porque se você Não, imagina, tem são 11 que dá garantias. E aí você não tem um banco que você não confie que você possa confiar que possa entrar e resolver. e falando assim, alguém pode até dizer assim, não, mas então que fique no banco o Luque Bacchio. Só que como eu tô justamente levando em consideração times fechados, na qual você precisa de jogador que desequilibra, jogadores Eles que têm jogada abrem alas. para abrir e tal, É, precisamos de um possivelmente, Sálvio, Gaetan, então, jogadores assim. possivelmente ele colocaria o Hasner no banco, entendeu? É, mas Salve, Gaetano, Di Maria, Di por aí vai. Mas Maria. enfim, vocês também têm que falar de jogo aí e tal. Faça aí a análise do que foi este jogo. Bora, Jóia. Bem, Diz aí, Joy, diz aí o que é que você achou do novo Benfica, Benfica do Mourinho. Se é que podemos dizer Benfica de uma nova cara. sim, de cara nova, né? Eu acho que nós entramos no jogo ainda bastante nervosos, né? Tanto que parecia que a bola queimava nos pés dos jogadores. E ainda cometemos alguns erros de dar muito espaço no meio de campo. E vimos algumas vezes os jogadores do Aves, AVS, chegar na área, alguns chutes também que o Tobin pegou. Inclusive uma bola que ele não ia conseguir chegar se a bola fosse na baliza, porque a bola bateu no poste. Hum, Então aquele tirou, momento, eu falei, caramba, tirou o como? Benfica estava. Tirou com os olhos. Tirou com os olhos. Mas assim, o 11 que o Mourinho colocou era o 11 possível, né? Não havia muita coisa a fazer em relação ao 11, não podia fazer muitas mudanças. E então ele colocou o que dava para fazer, colocar naquele momento, tirando o Sheldrup, porque é aquele que menos rendeu no jogo anterior, e colocou o Sudakov na posição de extremo. Isso aqui, o que ele fez, faz me lembrar em 2004, quando ele jogava, quando o Porto tinha Deco e Alenichev. Além de Alenichev é um entrava meia para que joga. substituir Deco. Não. E quando ele não entrava, quando ele jogava de início junto com o Deco, ele jogava na linha, ele jogava na direita, como Aham. extremo. Então, o Sudakov fez basicamente o papel que o Alenichev fazia no Porto quando ele jogava do início junto com o Deco. E aí sim, ele até tentou acompanhar aquele extremo do nigeriano do AVS, que é um bom jogador, achei um bom jogador, e deu muito trabalho pro Dal. O Dal hoje tentou subir um pouco mais, tentou dar mais profundidade, mas ainda assim não, Que a não proposta foi, inicial, que a ideia, que na errou. verdade a ideia inicial acho que era isso mesmo, pelo fato de você estar jogando aqui ali sem ala, você tinha que Sim, aproveitar a velocidade dos laterais para você ter um sim, pouco mais de profundidade e ter uma cobertura do pessoal que estava fazendo essa posição ali dos exatamente. alas. Exatamente. Então, o primeiro tempo ele valeu mais pelo gol, ainda bem, né? E eu acho que o gol no finzinho do primeiro tempo é que deu essa tranquilidade para o time voltar no segundo tempo mais calmo e mais organizado. Claro que o Mourinho no intervalo foi falar com os jogadores, tentar corrigir os problemas que eles estavam tendo, os posicionamentos de cada um,
no campo, principalmente no meio de campo, eles estavam um pouco dispersos. O Enzo, por exemplo, houve um contra-ataque do AVS em que Enzo, ele meio que ficou para trás, olhando os caras entrando na área, que eu acho que depois ele corrigiu esse posicionamento no segundo tempo. E aí, no segundo tempo, conseguimos jogar muito bem, mais tranquilos, e conseguimos dominar o jogo. E você não achou o Richard Rio um pouco mais móvel hoje? Sim, tanto que ele estava fazendo aquele posicionamento de trocar com o Ausnes, né? Ele vinha mais para a direita. Quando o Dedit subia, ele cobria, porque o Ausnes ia para o meio, ele cobria o lado direito. E isso também, mas isso foi mais no segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo eles ainda tiveram espertos. E aí eu acho que foi um bom jogo, apesar do primeiro tempo, né? Com aquela ansiedade toda que ainda o time apresentava, que vem ainda do jogo anterior, né? Dos 2 jogos anteriores. Isso, obviamente, é um time que já tinha o mesmo problema no ano passado, e depois, esses 2 últimos jogos que nós fizemos, deu para observar que aquele problema que nós tínhamos de intranquilidade havia voltado. Se nós não fizéssemos gol rapidamente no primeiro tempo, nós não íamos conseguir ir para o segundo tempo com uma boa vantagem. Mas isso, com esse gol, deu essa tranquilidade, e aí o segundo tempo foi mais fácil de gerir. Então, eu acho que não dá para dizer que teve a mão de Mourinho ali para fazer, mas a questão, João, a questão é que é o seguinte, dos exemplos que nós tivemos, inclusive recente, parecia que o gol não dava tanta tranquilidade para o Benfica quanto a gente imaginava. Sim, mas hoje, na verdade, dava para ver que os caras estavam com aquela ansiedade, estavam muito ansiosos para conseguir fazer logo cedo, resolver rápido. Eu acho que é questão questão psicológica mesmo. Fomos analisar, por exemplo, eu não vou nem falar o jogo que nós jogamos contra a Alverca, que nós ficamos com um jogador a menos, que isso aí pode-se dizer que é a consequência de ter ficado com um jogador a menos, por isso que deixou o jogador, não deveria, mas deixou os jogadores digamos, meio desorientado no campo, a ponto de para só dar chutão. Mas tivemos um empate com Santa Clara, entendeu? Que supostamente ou deixou o jogador muito tranquilo, tranquilo até demais, a ponto de não criar, porque basicamente jogamos contra 10 jogadores, sei lá, boa parte, sei lá, longos minutos, e simplesmente também não produzimos. Sim, o cara foi expulso aos 37 do primeiro tempo. Pois é. Então, por exemplo, quando se diz, por exemplo, que tipo... Oi? Ou com mais um nesse caso. Sim, jogamos com mais um. Sim, com mais um. Uma hora. Quando você diz que o gol, que é natural dar tranquilidade para o time, por que eu coloquei a questão de mérito para o Mourinho? Porque, é assim, se você for analisar, quando o time está numa situação complicada, não vou nem tomar outros times como exemplo, mas nós estávamos até a conversar sobre o outro time ainda há pouco, numa situação também de que parece que o psicológico não está funcionando. Um gol é aquela coisa que, tipo assim, é um estalar, ainda mais quando você tem histórico recente, né, que um gol de repente muda para um empate e pode virar derrota. Não sei se era o suficiente para dar tanta tranquilidade, porque o time para mim mudou totalmente no segundo tempo. Sim. Eu não sei qual visão que vocês tiveram do jogo, mas tipo, me parece um outro Benfica entrando no campo no segundo tempo. Entendendo? Sim, eu acho que mudou. Assim, o AVS também é um time que também mudou bastante, né? Não tem nem treinador. Mudou o treinador. Tá com um treinador interino ali enquanto eles não conseguem arrumar um treinador novo. Então, Benfica não precisava estar tão ansioso para conseguir para fazer um gol. Mas como o time já tinha aquele problema, né, dos jogos anteriores, é por isso que estava desse jeito. E aí, acho que, né, como você falou, o Mourinho conversou com os caras no intervalo para ver se eles conseguem ficar mais tranquilos e fazer o jogo fácil, né, tornar o jogo mais fácil. E conseguiram. Então, acho que temos que dar mérito pro Mourinho nesse caso.
Mas enfim, mas também vamos, é só o primeiro jogo, né? Não dá para nós fazer uma análise tão profunda, né? De qual Pois. mudou na postura do time. E eu não sei também se a AVS é a referência para você Não, medir o não dá. potencial do que o time pode apresentar para os próximos jogos. Epa, no Lopes. No Lopes. Como eu digo sempre, você é um cara muito mais sensato. Às vezes aqui eu acho que eu e Joy a gente age, a gente vai muito pela emoção. Você é um cara que analisa as coisas friamente. Então, de forma um pouco mais fria, faça a sua análise aí sobre esse jogo esse jogo do Bom, Benfica, cara. acredito que vocês falaram quase tudo, né? Não pode falar tudo não, pô. Tem que deixar pra O, você, cara. é, vou fazer um resumo. O resumo em duas frases, não é? É duas frases. Um resumo rápido, né? Uma frase curta. Digamos que, não é? O Benfica teve uma primeira parte a Laje e uma segunda parte a Mourinho. Em traços gerais, acredito que foi isso. Não é? Uma equipa muito Bem colocado, intranquila, cara. não é no primeiro tempo, mas no segundo tempo, se vocês repararem, o Aves não fez um remate à baliza, não é? Então, para ver como é que foi um, um outro rosto do Benfica no segundo tempo, como vocês já frisaram aqui, quer você, quer o Joy, e realmente, não é, após o intervalo, acredito que o Mourinho chamou a equipa, não é, e aí deu os devidos macetes para o melhor posicionamento dos jogadores, não é, em campo e deu também um pouquinho mais de tranquilidade, não é, porque se repararmos bem, havia passes curtos, havia jogadas que não é, pareciam equipas amadoras que estavam desestruturadas, não é? Os jogadores estavam desestruturados, então eu consegui perceber facilmente, não é, uma primeira parte a Laje e uma segunda parte a Mourinho, e esperemos que não é, haja mais, não é, Mas a Mourinho. jogos, não é, mais postura do time a Mourinho do que a Do Laje, que que a já laje. estamos não é, fracos. Verdade. Tanto é que pedíamos, não é, no último vídeo, a substituição do treinador, e graças a Deus ocorreu, e agora é aguardar que o time corresponda aos ideais do novo técnico, e que o novo técnico, né, como demonstrou hoje em campo, vibrante, brincalhão, comemorativo, e também sempre puxando pelos jogadores, não é, melhorando o posicionamento, e fez com que o Benfica dominasse o jogo no segundo tempo e fizesse com que o Aves nem conseguisse sair basicamente da sua Algo no Lopes, algo um tanto particular, do campo. para não fazer, para não interferir muito no teu raciocínio aí. Eu não sei se vocês observaram, cara. Na época de Laje, ele tinha hábito de, quando dava aqueles intervalos assim dos jogos, sabe? Intervalo não. Quando tinha algum lance que parava o jogo, por exemplo. Ou cobrança de alguma coisa que ainda está se ajeitando, fazendo aquele. Sempre puxar um Chamar jogadores para jogador corrigir? para Sim, bater fazia isso. papo assim com Ele ele. fazia isso, Ele ele fazia, isso aí fazia. eu Ele fazia. fazia. Corrigir Era jogadores. perceptível. E o Laje, né, não temos que estar aqui também a dizer que tudo foi mal. Ele, além de chamar os jogadores, ele era muito enérgico no banco, né? Não era uma pessoa Sim, estática. Ele sim. sempre puxava, dava Era ali até um diferente do deitava. Schmidt. Exato, exato. Era outra vibração, era Não, outro. é aquela coisa, né, cara? É assim, a gente, por mais que seja crítico aqui, né? Nós somos os técnicos de bancada, né? Técnicos de sofá. É, convenhamos, né, cara? Se calhar, sei lá, 10 centímetros, estaríamos a ter outro discurso aqui hoje, se calhar, Ah, com certeza, sobre o Benfica. com certeza. Porque Mas o Laje, acredito assim, que o Laje perdeu o campeonato por um detalhe. Perdeu a taça
da forma como a gente viu. Benfica precisa mais? Precisa. Mas o Laje que nós conhecemos, o Laje que nós tínhamos no Benfica, até que chegava. Não era tão ruim quanto pintavam, né? Não, chegava para um campeonato. Benfica chegou, não é, na última semana, não é, disputando todos os seus objetivos, basicamente, sim, não é, sim, internos, todos os objetivos. Já tinha ganho a taça da Liga, estava disputando o primeiro lugar com o Sporting e também a final da Taça de Portugal. A Taça de Portugal mas sim, nós não ganhamos por causa do episódio que a gente já sabe como foi. Né? Nós tínhamos um problema, né? O problema é que o Benfica de Lages, em muitos jogos, entra adormecido e toma gol tipo, desnecessário. Aquele jogo contra o Sporting, por exemplo, que nós empatamos, né? Que era o jogo do título, nós jogamos, poxa, é um jogo do título, você tem que entrar com sangue nos olhos, você tem que entrar no jogo o estádio extremamente ligado. Parecia que o estádio estava a 1000. Pois é, você tem que entrar a 1000, você tem que entrar ligado. Os jogadores entraram como se, tipo, cara, os caras entraram completamente apáticos. Na verdade, estavam com medo, não sei, cara. E aí tomaram um gol. Comigo, isso é reflexo de nervosismo. Só que cada um reage de um jeito. Pois é, mas o técnico tem que saber passar a positividade pro time, né? Você não pode ter um técnico que tipo, também vai ficar nervoso num jogo desse. Já é um jogo que decide campeonato. Tá jogando em tua casa, você tem que fazer os jogadores entenderem, epa, é uma final, nós vamos entrar para ganhar. Não precisa jogar bem, entrar para ganhar. Tem que pensar assim, cara. Exato. Você não pode entrar, porque jogar bonito, estamos jogando em casa. Não, vamos entrar para ganhar. O Mourinho, quando chega nas finais, ele não perde. Pode não jogar bonito, ele ganha. Então, justamente pegando nessa frase que você usou agora, o Joy, eu não sei se José Manuel queria concluir alguma coisa com relação a... na verdade, eu queria só falar um pouquinho, não é, da parte final do jogo. Da parte final do jogo, principalmente do segundo tempo. Até as substituições, elas foram num timing certo. Se vocês perceberem, os jogadores que entraram também não baixaram o ritmo daquilo que estava no segundo tempo. O Sudakov estava muito cansado, eu percebi. Houve uma bola ali que ele nem conseguiu correr, já demonstrava cansaço. Para ser sincero, eu não sei se Sudakov como ala esquerdo é a melhor opção ou é das melhores opções. Eu particularmente não gostei. Apesar dele ter tido umas 2 bolas ali, um chute bastante perigoso que o guarda-redes defendeu, mas sinceramente não gostei. E realmente acredito que o Benfica ainda precisa acertar as dinâmicas, da frente do ataque. Às vezes você vê o Dedić, recebeu a bola para colocar à frente, não tem um jogador ali à frente. Precisa de um ala. Então, ou um jogador do meio, um meia, essa dinâmica. Faz a triangulação. Tem afunilado muito o jogo para o centro, não é? O que é normalmente a posição mais fechada. Lógico que perfurar pelo meio é da grande vantagem, não é? Porque você está numa zona preferencial de tiro, não é? De remate. E hoje vi pelo menos alguns remates fora da área. Bingo, graças a Deus. Sim. Isto era necessário, era aquilo que a gente já vinha discutindo tanto em off quanto aqui nos vídeos, que era necessário os jogadores do Benfica chutarem, não é? Eu vi o golo do Éder Militão, não é? Pelo Real Madrid, que golaço. Mas por quê? Chutou fora da área, ganhou coragem. E é um treinamento que o Real Madrid tem muito, não é? E tem vindo a ter ao longo dos tempos. Chutar fora da área, incentivar os jogadores a chutar fora da área. Então, não tendo ala, nós temos que tentar também criar mecanismos de chutes de fora da área. Basicamente, do jogo é isso que faltava talvez aqui dar uma complementariedade. O que Pavlidis faz de trabalhos à frente do ataque é absurdo.
Pois é. A gente diz, não marca gol e tal, mas o que o cara trabalha é de bradar aos céus. Pois é. Eu tava. Antes, E há pouquinho. engata aí a questão do Mourinho. Sim, sim, sim. Joy usou uma expressão aqui que eu queria engatar para nós falarmos rapidamente do Mourinho, porque nós não tivemos tempo de. Quer dizer, nós não podemos. Não houve oportunidade para trazermos, depois da contratação do Mourinho, trazermos aqui uma análise do novo técnico, né? Afinal de contas é um assunto relevante, além da pessoa que é uma mudança, diga-se de passagem, radical. Trocar de um técnico é mudar mesmo um tanto, um pouquinho a cara Sim. do time. E você, Joy, usou a expressão de Mourinho chegar nas finais e não perder. Ele usou Já uma tem uma expressão. final, né? A última final dele. Com Sim, mas Sevilha, assim. da forma como perdeu, né? Mas enfim, resumidamente, ele não treme. Mourinho como Não. treinador não treme. Jogos decisivos, não. É assim, Time, ele usou uma expressão que remete exatamente o que nós benfiquistas esperamos e também o que é a forma dele de ver as coisas, né? Que um time como Benfica não pode perder como perdeu para pois aquele time na Liga dos Campeões. é um absurdo. O que eu quero dizer com isso? E eu creio que é por aí a linha. Velho, que jogue mal. Mas não perca. Que faça um jogo que depois nós saímos aqui a metralhar, que tipo, não, o time não está a produzir, não sei lá que tal, mas ganha de 0-0. Vai jogar contra um time de terceira divisão, pode ganhar de 0-0. Pra gente dizer, time não jogou nada, mas vitória tá lá. O que importa é ganhar. Importa ganhar. Queremos que o time jogue bem, obviamente todo mundo. Mas acima de tudo, 3 pontos em competições de pontos corridos. No caso, Liga dos Campeões agora passou a ser isso, né? Pontos Sim. corridos. Mas enfim, pessoal, José Mourinho, a gente sabe que está longe de ser unanimidade as pessoas que aprovavam a sua chegada ao Benfica. Aqui no off a gente já deu o nosso parecer individual, o que cada um pensa. Claro que nós não vamos estar aqui hoje a dizer porque o se calhar no Lopes gostou da chegada, eu não gostei, o Joy preferia, não sei lá que e tal. Eu acho que E outro. não é relevante para debater rapidamente aqui com o pessoal. Porque tendo em conta que é ele o técnico, não tem para onde fugir. Não, é um técnico que traz outra dimensão, né? É ele o Independente técnico. do que, né? Então, Ou goste ou não. rapidamente, você no Lopes, o que basicamente você acompanhando José Mourinho, a carreira, toda a trajetória, as suas conquistas, seus fracassos e tal, baseado na entrevista que ele deu, aquilo que você justamente já sabe do José Mourinho, o que é que você espera? O que é que você acha que se encaixa esse perfil? Ou o que é que você acha que de repente Benfica precisava que ele pode vir acrescentar? O que é que você pode nos dizer aqui, cara? Sabe o que é que eu joguei lá pra você, né, cara? Bom, com certeza não era das minhas preferências, mas como benfiquista nós temos que apoiar o nosso novo técnico. Eu torço muito para que ele me queime a língua, muito, muito mesmo. E eu, não é? Tenho que depois, se tiver a oportunidade, pedir desculpas, mas pela entrevista e pelo que eu vi dos treinos, não é? No frame dos treinos, e pelo que eu vi hoje, não é? A sua vibração, não é? A garra que ele aparentou demonstrar ali à beira do relvado, amoleceu meu coração.
Amole- Amoleceu meu coração. Estou mais Otimista. em apoiar, em Tá mais vibrar. crente, tá mais Eu, crente do que... confesso que eu Sinceramente, também, cara. Eu confesso. não é pela mídia, mas sim por aquilo que eu acompanho. Eu acompanho futebol. Eu não sou um cara leigo que chego aqui que estou falando, não, eu acompanho futebol e eu gosto de um futebol, não é, bem jogado sinceramente, olhando para as equipas do Mourinho e a estratégia que eles muito utilizou, não é, ao longo da sua carreira, não era aquilo que eu via como o ADN do Benfica. Mas nós queremos um Benfica ganhador, nós queremos um Benfica que traga um pouquinho do brilho no seu futebol, não é? Então, era por esses motivos que eu gostaria que fosse outra pessoa, que fosse um técnico com mais ambição, mas ele disse que ainda traz essa ambição, não é, carrega essa ambição com ele, não vem para a final de carreira, então, pronto, o discurso foi bonito, foi um discurso politicamente correto pronto, Cativou, né? deu aqui mais mote para tá torcendo. Lógico, ia torcer de qualquer jeito, fosse ele ou não, não é Benfica sempre. Mas sendo ele, né, nós temos que torcer para que o trabalho dele vingue e para que ele, não é, possa dar continuidade àquilo que ele iniciou Em 2000. quando também iniciou na sua carreira, não é, no ano 2000. Mas eu tinha muito receio desse Mourinho confusionista que cria, não é, brigas, que não é a característica do Benfica, é mais lá do norte do que propriamente do Benfica. Mas com a chegada dele a gente já viu que a dimensão Benfica veio ao de cima, não é? Nós já temos jornais, não é? Jornalistas do mundo inteiro falando sobre o Mourinho no Benfica, não é? Tivemos aqui na entrevista jornalistas, não é? Internacionais que vieram para entrevistar, para ver o jogo do Benfica, a coisa já chegou até o Real Madrid, o técnico do Real Madrid também já abordou a situação, o Chelsea também já abordou a situação, disse que conta, não é, que vai ser muito especial jogar com o Benfica, principalmente o Xabi Alonso, joga com o Benfica ou com o Mourinho, não é, com a equipe do Mourinho, no final da fase de grupos, não é, em janeiro. O Maresca também já abordou também a situação. O Benfica ganha vida, ganha uma outra dinâmica, ganha uma outra luz, não é? Além da luz que o time já carrega. E isto é ruim para os antes, não é? Isso é bom pro Benfica. Os do contra estão sempre aí mordendo os lábios e torcendo contra, mas pelo menos o Mourinho fez uma coisa que o Laje não fez, ganhar de 3-0. Né? Nesse início, eu acho que foi, não é, do campeonato, foi É o a segundo maior jogo, vantagem. não. Ganhamos 3-0. Sim, ganhamos 3-0 contra o. Não sei quem. Acho que foi a Roca. Qual jogo nós tivemos na luz? Foi 3-0 Na também. luz. Sim, Foi ganhamos 3 ou foi 3-0. 2? 3, foi 3-0. É o segundo jogo 3-0. Então, Foi pronto. 1-0 foi 2-0 no Estrela. Ganhamos 3-0 depois ganhamos 2-1 ao Verca. E Ok, depois empatamos ok. contra o Santa Clara. Então, o segundo Então, jogo pelo foi menos já 3-0. chegou igualando, não é? O Exatamente, maior número de exatamente. gols. Isso já é bom. Assim, E aí é ver se ele consegue implementar uma dinâmica na frente de ataque, que é o que eu acho que acho que vai o conseguir. Benfica realmente precisa. Acho que aí é o dedão, a mão, não é o Mourinho que a gente está precisando. Caraca. Ai, é bom, ô, Joy. Zoeira no hands, né? Never hand. Zoeira never hands. Epa, Joy. Então, cara, é assim, faz tempo É, que, não, né? não, antes Uhum, você desenvolver aí uhum, a tua ideia sobre o Mourinho, cara, eu só queria pegar também uma outra questão aqui, uhum, justamente ligado a Mourinho.
Você acredita que é o seguinte? A gente aqui falou muitas vezes em burburinhos externos, entendeu? Os Sim. burburinhos externos, que acabam muitas vezes interferindo no Benfica. Nós temos as eleições, né? Que é um dos principais Uhum. fatores. E nós temos, claro, justamente, consequentemente, o descontentamento dos adeptos, né? Face aos resultados, entendeu? Pois. E temos também, claro, os enfim, tudo que, de uma certa forma, parece que usa Benfica sei lá, tabuleiro para ter alguma relevância, digamos assim. Exato. Dito isto, é, você acredita que boa parte de burburinhos, coisas que ao mesmo tempo que não era blindado, mas era causado, a culpa também era justamente da comunicação do Laje, né? Óbvio, né? Toda Laje vez que Laje dava uma não é, entrevista, não é dos melhores comunicadores. toda vez que Laje dava uma entrevista, sempre arrumava sempre caía em alguma rapuca de ter assunto para mídia, para não sei lugar e tal, ficar toda hora. Ele enfiava os pés pelas mãos, né? Às vezes. Exatamente. E não, Então, ao eu tentar ser creio que muito correto. Então eu creio que isso pelo menos acho que ultrapassamos, né? Porque Não, se é isso uma está coisa resolvido. Eu que acho que o Mourinho Mourinho sabe é um fazer, dos melhores comunicadores é do lidar mundo, né? justamente com. Então, Então é isso aí. Fala aí, cara. O que é que você achou? Então, desenvolva assim, aí. sinceramente, assim, como o Lopes falou, também não era a minha primeira escolha, né? Justamente por acompanhar o futebol e gostar de ter aquele Benfica demolidor, principalmente na era Jorge Jesus, em que tínhamos muitos bons jogadores e jogávamos um futebol bonito. Quando chegamos Mesmo na era Rui Vitória, mesmo na era Laje, sim, não depois, mesmo depois de Jorge Jesus, Rui Vitória veio, o Benfica também continuou demolidor, jogando muito bom futebol. O Laje também na primeira passagem, não é à toa, você não faz 10-0 jogando aquele futebol que estamos jogando hoje. Quer dizer, até né, o Laje atualmente, né? Então, o Laje colocou o Benfica jogando bom futebol naquela primeira passagem em 2019. Então, assim, o Mourinho, os times do Mourinho, principalmente os mais recentes, né, não mostravam isso. Mesmo tendo visto o Mourinho chegar a duas finais europeias consecutivas com Roma, assim, não era aquele futebol, né, atrativo e tal, mas Mas Joy, só rapidinho. O que era Roma na época do Mourinho diante dos seus rivais de topo na Itália, em termos de elenco? Porque assim, sim, eu eu posso estar sei. enganado, mas tipo assim, meu irmão, Roma não conseguia competir. se você Não conseguia tiver competir com Juventus, Inter de Milão, Milan, mesmo peças, exatamente, Atalanta, você Roma tá não entendendo? conseguia competir. E aí eu fico me perguntando, é possível você, com um elenco que está abaixo, justamente, dos demais, que inclusive que ele debateu de frente, e você ainda conseguir mostrar um futebol. Acontece, mas eu acho É que é possível. muito Por- difícil. sim, Possível mas eu sim, acho que é muito difícil. é difícil dependendo do contexto, é possível, mas ainda é possível. Porque se você for observar, claro, a Itália tem a Roma, tem a Fiorentina, tem a Lazio, tem Milan, Inter, Napoli, Juventus. São esses Uhum, times, são dos melhores. Mas tem os times que estão um pouco melhores, estão mais acima. Juventus, o Milan, a uhum. Napoli, Inter, são esses quatro que são mais, né, são os mais mesmo até fortes. Atalanta nos últimos tempos. Atalanta, é isso. Em nível de elenco, não tem um elenco tão mais forte que a Roma. O problema é que é um elenco bem treinado, né? Tinha um bom treinador, Gasperini, né, que era o treinador na altura, um bom treinador. Então, foi um time que foi ganhando o terreno e foi se tornando um time muito bom, com experiência da Champions League e tal. Já a Roma, não. A Roma, ora vai para a Champions League, ora vai para a Liga Europa, ora vai para a Liga Conferência, entendeu? Tinha um elenco, sim, mais ou menos, não muito equilibrado. Tem que é o Dybala, né, do craque do time, né, do estrela. Tinha o Abraham, Lukaku, Spinazzola, Lukaku. né,
o Spinazzola, um ótimo lateral esquerdo, mas agora saiu também, agora, né? O Lukaku estava lá. Lukaku, sim, tinha, tá vendo? Então tinha Lukaku. E acho que só. Depois tem alguns jogadores, né? Mais ou menos. Né? Não, Então, porque. mas E também, não era assim dos piores. não, e também outra coisa, por exemplo, a galera rotulou muito o Mourinho com relação a, tipo, a ter jogo muito retranqueiro, coisa assim e tal, entendeu? Não tô falando vocês, mas houve Não, assim, claro, muitos né? rótulos Eles dividiram a colocados carreira nesse. dele em duas etapas, né? Mas ainda assim, só que a mídia, né? Como sempre. Por quê? Porque não se via também o Mourinho muito na Champions League. Faz tempo que o Mourinho não tá na Champions League, né? Eu acho que isso também é uma das coisas que motivou ele a vir para o Benfica, a assinar para o Benfica. Acredito que sim. Eu acho que vai dar mais motivação para ele trabalhar também. Porque, pô, você está jogando na Champions League, jogando na melhor competição da Europa, uma das melhores competições do mundo. Então, e ainda mais vai jogar contra esse time, vai voltar, vai tá sempre sendo falado pela mídia, e como está Não, sendo agora. é justamente. Então, Eu tô então, tentando ir nesse embalo contigo aqui também, porque, enfim, pra gente sim, tentar sim, justamente chegar no ponto aí de o que é isto morrer para o Benfica agora. Porque é o seguinte, é óbvio, convenhamos, o Benfica, o elenco para esta temporada é um elenco que até mesmo os times europeus olham e falam assim, não, sim, e ainda vai melhorar, são jogadores de ainda vai nível melhorar. Uhum. nível alto. Não estou falando de, sei lá, primeiro patamar da Europa, mas é um elenco competitivo. Um elenco que tem jogadores para dar trabalho. Com quase, Entendeu? quase todo o elenco é internacional. Sim, Maior sim. Então, pelas- justamente. E aí vem a questão que eu digo. É, Vejo o poxa, Matheus que não joga. quando eu coloquei a questão de tipo assim, o que era tipo Roma, o que era Fenerbahçe, estou É. falando para mim dos últimos times Mesmo o Tottenham, né? no campeonato deles, entendeu? Não ganham nada. Diante São dos times que não outros. ganham, né? Que não ganhavam competição Então, nenhuma. e aí aquela coisa, ele agora É vem com. mesmo o Chelsea. Quando o Mourinho foi pro Chelsea não era nada. Sim, Chelsea Então, hoje, tipo assim, justamente porque o Mourinho que transformou o Chelsea no que é. então, tipo assim, ele vem justamente para um time que é da dimensão do Benfica, que até acho que algumas pessoas até esquecem, por mais que o Benfica, só pelo fato do Benfica não ser aquele time que ganha a Liga dos Campeões, as pessoas esquecem do tamanho do Benfica. Esquecem que é Pois só é. o segundo time com mais Participações participações Na Champions na League. Champions League. É Então, verdade. ele vem para um time de dimensão do Benfica, que é um time conhecido mundialmente, um time de peso, na qual é o seguinte: se nas condições que ele está tendo para o trabalho, se ele não tem resultado, aí sim eu digo que é ladeira abaixo a carreira dele. Exatamente. E você E acha que que eu um, acho que não é o que vai acontecer. e você acha que um cara que tem motivação, que ele tem, quer dizer, um cara que é, digamos assim, digamos, tem o ego lá em cima, um cara que gosta de ganhar, entendeu? Porque convenhamos, cara, nós Sim. conhecemos morrinhos, cara. É Entendeu? o que eu disse, né? Inicialmente, o meu receio é justamente, né, a falta de motivação, porque tipo, ele estava no Fenerbahçe, dava para ver que ele não tinha motivação, Não, não, né, isso, naquele não, isso, time. isso que nós estamos a falar não, Eu não, não é imaginava que certeza, não é não certeza ia que vai ter funcionar, a não é mesma, certeza né? que vai Porque funcionar, o mas cara já uma ganhou coisa, tudo, entendeu? né? Uma coisa é verdade, o cara, não acredito que ele tenha vindo por aqui sem tesão, sem vontade de, Não, de, de, de fazer é, dar certo, é cara. nítido que ele tá com essa. Pô, o cara passou os dias desde a quinta-feira Não, no centro do estágio é assim, até eu ele vou te vai falar embora, outra vai voltar coisa. amanhã para casa. E eu vou te falar outra coisa, cara. Então, Eu vou cara, te falar outra coisa. Pode até parecer um tanto. Assim, muito banal ver por este ponto. Mas, tipo, a postura do Mourinho diante do Benfica, porque assim, o que acontece? Aqui em Portugal tem um defeito, muitas vezes, ainda mais quando você fala em Mourinho, algumas pessoas parece que acham que pode colocar o Mourinho, inclusive, acima de tudo. Entendeu? verdade. O peso do que ele conquistou no Select e tal, tipo, Mourinho tá vindo, Benfica é Benfica e Mourinho é Mourinho. Mas a postura dele, tanto na apresentação, até no jogo, hoje no jogo. Há quanto tempo você vê Mourinho, por exemplo, para ir para um jogo de paletó, não sei lá aquela coisa, Eterno. É, de terno e coisa e tal? pois é. Entendeu?
Então, Você tipo vê assim, que o cara realmente está valorizando bastante essa etapa. Né? mesmo na apresentação dele, morria um cara que, porra, experiência lá em cima. Mas via-se que, tipo assim, ele tava um bocado, sabe, assim, é novidade, tipo, é aquela coisa, tipo assim, é como quando, tipo, alguém chama você pra um cargo de emprego, que você tá ali, você tem que falar diante das pessoas e tal, mesmo o cara já tendo experiência, mas sentia-se que ele não tava totalmente, assim, é... Assoberbado. exatamente, exatamente. Não, e uma coisa que o Nolab falou, que é aquele morrinho confusionista e tal, que é do estilo do norte, essas coisas. Você vê que, tipo, o cara, como ele diz, ele vem para um time de dimensão mundial e, tipo, agora também temos um técnico, né, que chega mais preparado e mais, vamos dizer, mais, Mais culto, maduro, mais maduro, exatamente, mais preparado e mais maduro, né? Que é diferente daquele que a gente conheceu, né, fazendo baderna, fazendo confusão em vários times que ele passou. Então, você vê que a dimensão que o cara vai, né, traz pro time, e se fizer uma boa campanha na Champions League, então isso vai elevar demais, né, o nome do Benfica. Mas isso também era combustível para o próprio trabalho dele, né? Ele fazia isso Sim. e tinha mais gana Pois de. é. Não, isso é bom, isso realmente vai ser bom. Eu Aí, espero cara, que. eu tava aqui analisando uma coisa, eu não sei se existe outro técnico, não é, que tenha ganho tudo a nível internacional como o Todo Mourinho, né? tipo de troféu. É, Todo O ganhou troféu. a Liga Ancelotti. Conferência, Ah, não, eu acho que o Mourinho é o único que ganhou todas as ganhou competições. a Liga Conferência, ganhou a Liga Liga Europa, Europa. ganhou a Champions League, ganhou o Mundial de Clubes. Pois é. Por isso que É. E deve assim, ter ganho também a Supertaça Europeia. sim, a Sim, sim, Supertaça sim. Europeia ele ganhou, sim. O cara Ganhou. ganha todas as Ele ganhou até, acho que foi com o competições, Porto, não não é? foi? Então, por isso também que eu dizia que pô, o cara já ganhou tudo, né? Não tem, o que ele tem mais para ganhar? Só se for com a seleção, ganhar o Mundial, não faz, né? Esse era o meu receio por causa da ambição, não é? Não, Exatamente. eu para o Benfica com ambição, mas talvez a ambição dele também seja, olha, vocês estavam me dando como Mostrar que ele é acabado, capaz de ganhar com um não é? time. Vocês Imagina estavam se me ele leva o dando, Benfica para uma semifinal Não, da Champions. ainda mais, você tá falando na ambição. Você tá falando na ambição. Se ele não faz um bom trabalho, como que ele vai parar na seleção de Portugal? Se esse é Pois um é. dos sonhos dele. É, Entendeu? Isso, o exatamente. aí Mourinho, o também Mourinho, o Mourinho não de é, não é, não é Fenerbahçe. por aí, Não, não é mas por mesmo aí. assim, o Mourinho de Fenerbahçe, o Mourinho de Fenerbahçe, tá mais ou menos assim ainda para ser também unanimidade para a seleção. Longe disso. Ah, mas ele é Entendeu? melhor que Roberto Martinez. Não, mesmo assim, mas você pensa, por exemplo, o Mourinho que apresentou no Fenerbahçe, fica assim meio coisa. Entendeu? Por mais que eu acredito que o lugar dele tá meio que já guardado ali para uma hora quando ele quiser, mas ele tem que apresentar mais. Ah, claro, sim. Entendeu? Não pode ficar aquela imagem ali, ele tem que apresentar mais. Então. Mas enfim, epa, eu acho que de uma certa forma tem algumas pessoas que, por mais que é muito natural cada um ter as suas preferências, afinal de contas, todo mundo não pensa igual, todo mundo não tem o mesmo tipo de gosto e tal. Graças a Deus. Então, graças a Deus, Pois é. o bumbum de cada um fede do jeito que ele acha que fede, o outro fede pior. Mas enfim. Então, a gente, quando faz uma análise um pouco mais fria, uma análise um pouco mais, sei lá, centrado, analisando justamente o que é o Mourinho para o nosso Benfica, entendeu? É como, tipo, há muito nós não tínhamos um treinador da dimensão dele. O cara ofuscou os dois outros times de campeonato. Cara, se Simples você. assim. Não sei se no Love viu os programas, né? Os programas da CMTV e tal. Ninguém Pô, falou ofuscou. da vitória do Sporting. Ninguém falou do Porto ontem. Goleou Ofuscou 3 a totalmente. 0, sei lá. Ninguém falou, cara. Esses programas aí, só se falavam de Mourinho e de Benfica. De Mourinho e Benfica. Eu falei, gente, Mas cara. enfim, como disse o nosso amigo José Manuel, tomara que ele possa queimar as nossas línguas. Ah, com certeza. Tomara que ele possa queimar a língua
de muitos. Incrivelmente, aqui em Portugal, por incrível que pareça, tirando os torcedores, falo torcedores mesmo, a mídia como um todo parece que tá mesmo, eu não digo eufórico, mas tipo, eu não vi alguém, por exemplo, tipo, fazendo uma análise depreciativa do Mourinho vindo para o Benfica. Até então, todo mundo que faz comentário diz que, tipo assim, é um privilégio o campeonato português ter um técnico como ele. Sim, né? Mesmo sendo Porque. português, é um privilégio. Sim. Porque isso dá outra visibilidade para o campeonato, né? É o que Exatamente. está acontecendo. Exatamente. Então, diante desses fatos, é o que a gente tem que fazer, é torcer mesmo para que funcione, E dê certo. dê certo, e que o nosso Benfica volte a ser, quer dizer, volte a jogar um futebol vistoso, um futebol que possa colocar medo nos adversários. Ser dominador, né? Porque, Ser porque dominador. Mourinho começa a jogar antes da bola entrar no campo, sabe, né? Então, Exatamente. epa. Mas enfim, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Hoje a ideia era mesmo falar do jogo Benfica 3, quer dizer, AVS 0, Benfica 3, e dar o destaque aí para o novo técnico, que nós não tivemos a oportunidade de fazer isso antes. Contar também com comentários da galera, né? Porque alguém, inclusive, no vídeo anterior, havia colocado o que é que nós achamos, porque nós tínhamos postado o vídeo antes de ser anunciado o José Mourinho. Sim, E sim. a galera comentou o que é que nós achávamos da vinda do Mourinho. Até respondemos ali e tal, mas estamos a fazer isso agora diretamente aqui no vídeo para vocês. E sendo assim, queremos feedback. Queremos saber também do pessoal o que é que eles acharam da nova cara para o Benfica, do José Mourinho no Benfica. Se estão confiantes, se estão crentes, se estão motivados, estão animados. Que é assim, a energia tem que ser passada de forma positiva para o Benfica. Aqui conosco e também com a galera. É isso mesmo? Exatamente. Então é isso mesmo. Bora dar falar bora bastante, né? comentar, bora interagir. Vamos fazer acontecer aqui no vídeo. Isso mesmo. Vamos que vamos. Galera, valeu mais uma vez por mais um vídeo. Valeu mais uma vez por estar conosco aqui. E como sempre, Opa, carrega Benfica. Pra cima deles. Carrega. Isso aí. Sério.